Com o surto de dengue e das arboviroses, outro fenômeno que tem crescido é a desinformação. Indicações de substâncias milagrosas sem comprovação científica, além da automedicação, colocam em risco pacientes que contraíram a infecção. Tal fato ocorre porque existem medicamentos que não devem ser utilizados em caso de suspeita de dengue, como antibióticos, ivermectina, anti-inflamatórios e corticoides. A reportagem conversou com o médico Túlio Mourão sobre os cuidados necessários em casos de dengue. A gente tem visto nas últimas semanas, circulando nas redes sociais, algumas medicações que tem pessoas indicando, algumas que foram indicadas até mesmo no contexto da Covid, né, como ivermectina, hidroxicloroquina. E é importante reforçar que até o presente momento não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação científica de que o uso dessas medicações durante a dengue traz qualquer tipo de benefício para o paciente que está usando. E ainda é preciso lembrar que toda medicação pode trazer algum efeito colateral, algum efeito adverso, algum efeito negativo para esse paciente. E o uso indiscriminado dessas duas drogas especificamente pode trazer prejuízos para a pessoa. Durante um período de infecção da dengue, é importante que as pessoas evitem as medicações que são contraindicadas, porque elas podem associar um risco muito maior de desfechos desfavoráveis. Isso é, complicações graves, risco de internação e risco mesmo de morte, né? A principal preocupação que a gente tem com as medicações contraindicadas são as que são medicações que têm efeitos também nas plaquetas, que assim como a dengue, tem um efeito sobre a ação das plaquetas, que são células relacionadas com a coagulação, e essas medicações contraindicadas podem então precipitar quadros de hemorragia, né? Quadro de dor, que é um quadro que está associado às vezes com a dengue, a pessoa vai tomar inadvertidamente, pode ser uma nimesulida, o ibuprofeno, cetoprofeno e outras medicações que são dessa classe, né, que a gente chama de anti-inflamatórios. É importante também frisar que às vezes tem pessoas que já fazem uso crônico dessas medicações e outros anti-inflamatórios, como corticoides, prednisona e outros assim. E quem já faz uso crônico dessa medicação precisa procurar o médico o mais rapidamente possível para que o médico maneje o uso dessa medicação durante a infecção de dengue. Mas a gente sabe, às vezes um coquetel antigripal, que às vezes vai ter um princípio ativo ali determinado que pode ser contraindicado durante o quadro de dengue, mas também pode acontecer de não ser um princípio ativo que necessariamente é contraindicado no quadro de dengue, mas que se ele for somado, às vezes a pessoa vai tomar numa dose excessiva que vai acabar fazendo mal para ela. O maior exemplo que a gente tem é o paracetamol. O paracetamol, isoladamente, como princípio ativo, ele é muito seguro de ser usado na dengue. Mas se a gente passa o paracetamol isolado para a pessoa utilizar, e ela já tomou um outro medicamento que ela se automedicou em casa e também continha paracetamol, ela pode vir a exceder a dose diária de paracetamol e isso trazer complicações hepáticas e complicações para o quadro dela, que podem levar inclusive a óbito. Uma compressa fria, né, com gelo às vezes na articulação, quando está com uma dor articular, ou às vezes mesmo na dor na cabeça, às vezes colocar uma toalha fria pode amenizar um pouco da febre também. São medidas mais seguras e que trazem menos risco, né? A hidratação é muito importante, então assim, suco é muito importante, chá é muito importante, mas é importante a gente não se ater necessariamente só às questões de fitoterápicos, porque acontece em relação assim de a pessoa menospreza as outras partes do tratamento em detrimento do fitoterápico. Mesmo assim, de seguir recomendações da internet, seguir recomendações de rede social, vamos seguir as recomendações dos profissionais de saúde.